of a couple will Glória a help Deus. the other. Glory be to Eu God. tenho 10 minutinhos aqui, irmãos. I have 10 minutes, brothers. O pastor consegue pregar em 10 minutos? Can the pastor preach Meu in 10 minutes? Deus. Fazer a introdução então, né? Let's just do the intro, shall Glória a we? Deus. Abra aí sua Bíblia comigo. Open up your Bibles with me. Glória a Deus. Vou fazer a introdução aqui. Let's just 1 get started with Samuel. the intro. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. Vamos ler aqui alguns versículos. We're going to read a few verses here. 1 Samuel 1 capítulo Samuel 1. chapter 1. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém? Amen. Essa é uma história muito linda, This is a very beautiful story. uma história de um sonho realizado, A story of a dream come true. a história de uma mulher que sofria muitas provocações, A story of a woman that was very much provoked. uma mulher que o tempo todo estava sendo confrontada com a sua esterilidade. A woman that all times was being confronted with the fact that she was Deixa eu dizer barren. algo para você. Let me tell you something. O fato de você não estar produzindo algo agora The fact that you're not producing something now, não significa que você não vai produzir nunca. it doesn't mean that you're not going to do it ever. Então a história de Ana é uma história de superação. So, Hannah's story is one of E esse ano overcoming. para nós aqui na Life Point é o ano do favor alcançado. And this year for us in Life Point is the year of the Então, rich o que favor. que significa favor? So what does favor mean? Favor é graça. Favor is grace. Favor é algo que eu não mereço, Favor is something that I don't deserve, mas que eu recebo. but that I receive. Eu quero profetizar para você And I want to e prophesy dizer to que you o favor de Deus, and tell you that God's ele favor pode te colocar onde os seus diplomas nunca te colocariam. can place you where your O degrees favor would de never. Deus pode te colocar onde o seu dinheiro não te colocaria. God's favor can place you where money could never. O favor de Deus pode colocar você em ambientes God's favor could place you in que o environments presidente da nação não pode te colocar. that the president of the country couldn't. Que os melhores amigos ou os mais ricos que você tem não podem colocar você lá. That your best or wealthiest friends cannot place you there. Então a história de Ana ela nos mostra que existem dimensões So Hannah's story shows that there are dimensions. diferentes da graça de Deus. They are different in God's grace. Então a graça de Deus ela atua em duas dimensões diferentes. So God's grace acts in two different A dimensions. primeira é a dimensão da misericórdia. First of them is mercy. João 3,16 diz que Deus amou o mundo inteiro. John 3:16 says that so God loved Então the whole essa é a world. graça que libera a misericórdia de Deus. So that's the grace that releases God's mercy. E o favor And favor é a graça que nos alcança is the grace that no reaches tempo us da nossa necessidade. in our time of need. E esse texto está no livro de Hebreus. And this text in the book of Hebrews, Se você puder abrir, coloca aqui para mim, fazendo um favor. Hebreus capítulo if you can 4. pull it up, we can
Check here. Hebreus capítulo 4, Hebrews versículo chapter 4, 16. Verse 16. E existe uma forma para você acessar essa graça, There's a way for you to access this que é esse grace. favor That is this imerecido. favor Hebreus that's not capítulo deserved. 4, Hebrews chapter 4, versículo 16. verse 16. Não se sabe ao certo qual é o autor desse livro, We don't know exactly who's the author of mas this esse book, versículo ele nos traz a existência. Dá para colocar aí? but this verse can place Hebreus into capítulo existence. 4, versículo 16. Verse 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, então se você se aproximar do trono de Deus In other words, if you go near the throne of God com fé, with faith, a fim de receber misericórdia in order to receive e mercy encontrar graça and find no grace tempo oportuno, at the right no tempo time, da sua at necessidade, the time of your need, esse favor ele vai te alcançar. this favor will reach you. Então a história de Ana nos mostra isso. So Hannah's story shows us just É a that. graça de Deus que nos alcança no tempo da nossa necessidade. God's grace reaches us in our time of need. Você sabe o que é mais interessante nessa história? You know what's the most interesting thing in the story? É que o nome Ana significa cheia de graça. Is that the name Hannah means filled with grace. Como que uma mulher que é cheia de How graça, can it be that a woman that's full of grace ela sonha em receber a graça e um favor, dreams in receiving grace and favor e ela clama por isso. and cries out for Os it? teólogos dizem que Ana, ela orou durante quase 20 anos. Theologian says that Hannah prayed for over 20 years. Diga comigo, 20 Repeat after me, 20 anos. 20 years. Tem pessoas que fazem uma campanha de 3 dias de oração e já desistem. There are people on a 3-day prayer Meu campaign and Deus. give up. Tem pessoas que fazem uma campanha de 21 dias de oração e acham que já está o suficiente. There are people who pray for 21 days and they think that's Tem enough. pessoas que fazem um jejum de 40 dias There are people who fast for 40 e days acham que é o suficiente. and think that's enough. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar diante do trono de Deus, The Bible says that we com must draw near confiança. to the throne of grace with porque é no confidence. tempo da necessidade, Because it's in the é time no of tempo need, da oportunidade in the time of que o opportunity, favor vai me alcançar, that favor will reach que o you favor vai te and alcançar. favor will reach you. Então, a primeira dimensão da graça So the first dimension of grace é no mundo físico, is in the physical world, trazendo salvação. bringing salvation. Quando a graça te alcançou, When grace reached you, a Bíblia diz que nós não somos salvos the Bible says we're not saved pelas obras, by our works, mas pela graça. but through grace. Então, a graça de Deus So God's grace foi o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. was the fact that He sent Jesus to die for us Então, a at the sua cross. fé, So your ela faith acessou essa graça. accessed that A minha grace. fé acessou a graça. My faith had A access graça to the está grace. disponível para todos, And grace is available mas for eu all. preciso através da minha fé But I need through my faith acessar a graça. access it. Então a fé me fez entender So faith made me o valor understand do sacrifício de Jesus. the value of Jesus' E a misericórdia sacrifice. de Deus me alcançou. And God's mercy reached Então, me. pela graça sois salvos. So you're saved by Isso grace. não vem de nós, é um dom de Because it doesn't come Deus. from us, because it's a gift from A God. segunda dimensão da graça The second é no dimension of mundo grace espiritual. is in the spiritual world. Ele atua através do sobrenatural. And it acts through the supernatural. Ok? Então, Okay? esse favor é algo espiritual. So this favor is É something algo spiritual, sobrenatural. supernatural. Nós não temos como explicar. We have no way of explaining Porque it. às vezes você está nos Estados Unidos há 5, 10, 15 anos. Because sometimes in the United States for 5, 10, 15 Nós somos uma years, comunidade imigrante. we are a community of E o immigrants. tempo inteiro nós somos confrontados. And we're confronted all O the tempo time. inteiro as pessoas elas nos afrontam. At all time people are Muitas confronting vezes us por causa da nossa condição, do nosso status. because sometimes because of our status E or aí our você condition. percebe que And then you realize outras pessoas elas chegam other people come e um ano depois elas já estão dando testemunho. and 1 year later they're already Olha, giving their pastor, testimony. Deus fez um milagre. Pastor, God worked a Eu miracle. recebi o meu green card. I have my green Aleluia. card. Hallelujah. Como assim? What do you mean? É porque ela não falou, irmãos, que ela casou. It's because she didn't tell us she got É? married. Posso falar? Can I say É. that? Yeah. Posso falar ou não posso? Can I say it? É porque ela não falou que ela pagou. She didn't tell us Ela she paid. pagou pelo green She card. paid for her green card.
Meu Deus. My God. Aleluia. Hallelujah. Testemunho. You know, you give your testimony. Aí o irmão que é fiel, But then the brother who's que faithful, está todo dia de joelho no chão, pedindo para Deus guardar e livrar ele. that every day is kneeling down asking God to Ele olha o deliver him. testemunho desse e fala, Deus não me ama. He listens to your testimony like that and says, Deus God não se doesn't love preocupa me. comigo. God's not worried about me. Sou fiel. I'm faithful. 10 anos nessa nação. I've been here for 10 years. Como que chegou ontem? How did they got here yesterday? Bom, por trás das selfies, But behind the por trás selfies, das fotos bonitas do Instagram, behind the cute dos Instagram posts pictures, bem elaborados, and the very well existem done histórias que você não conhece. there's stories that you just don't know. É, mas Deus conhece. But God does. God knows. Deus conhece. Deus conhece. God knows. God knows. Deus Deus conhece. conhece. Deus conhece minhas fraquezas. É assim? Sabe o que eu estou passando? É uma música. Isso é hino, meu irmão. Isso aí não está no. Mesmo que seja. Não pare, Ele está vendo. É assim que tem o hino. Quem mandou largar a rede, né? É essa aqui mandou largar a rede. Negócio de igreja batista é fogo, né? You Porque know this Baptist você church manda o thing. pentecostal, a You gente sing a não sabe as Pentecostal músicas. song and people just know the Não bridge. sabe. O cara foi na cruz, onde one um of dia, this. todos os batistão, isso tudo All the sabe. Baptists know. Mas olha só, não se impressione Do not be impressed com o carro novo do seu vizinho, with your neighbor's new car. com aquela casa linda, With a não se beautiful impressione. house. Don't be impressed by it. Não estou dizendo que as pessoas não conquistam isso de forma correta, I'm not telling you that people don't get of that in the course que right way. conquistam sim. Claro, of course they do. Bom, mas a única coisa que eu vi cair do céu é chuva e o diabo, irmãos. But the only two things that I saw coming Satanás down from caiu heaven como um is relâmpago. rain and Satan. Esse Other caiu, than tá that, aí. E chuva, irmão, tá aí todo dia. you know, rain is here Todo every dia aí, day. tava chovendo agora aí. Is even raining right now. Posso pregar, irmãos? Can I preach, Só a brothers? introdução. That's just the intro. Vamos voltar para Ana. Let's go back to Hannah, shall Cheia de we? graça. Filled with grace. Ela cheia de graça, mas ela precisava da graça. She was full of grace, but she Mas ela needed cheia de grace. graça. But she was full Mas of grace. precisava da graça. But she needed it. Ela precisava do favor que iria alcançá-la no tempo certo. She needed the favor that would reach her in the right time. Então você vê aqui que ela era a esposa de Eucana era Ana. So you knew that Elkanah's wife Existia was uma Hannah. cultura, não que Deus autorizou, irmão. Deus não autorizou homem nenhum ter duas esposas, nunca. There was a culture, Ok? and see, God did not Não authorize fica no one pegando to have two história wives. dos israelitas, judeus, para justificar seus erros, não. Don't Por start favor. looking back on não, the stories não, mas you porque don't lá make no by your passado, mistakes. não, você não é judeu, você não You're é not árabe, you're not você Arabic, nasceu aqui you were no born here Brasil, or in Brazil. tranquilo aí. So Deus take it nunca easy. autorizou, irmão, God never authorized Existe a uma two-wives kind cultura of thing. There was a por culture causa da descendência. because of the descendants. Então, se a esposa não gerasse filhos, So if the wife could not o homem bear ele kids, podia ter filhos com outra mulher. the man could have children with other Então, women. Penina entrou na história, So that's how Penina got into the picture. na vida de Eucana In Elkanah's e life na vida de Ana. and Hannah's. E eu quero dizer que vai existir alguns momentos que algumas peninas vão entrar na tua história. I want to tell you that there are going to be times where some Peninas are going to go in your Porque story. não, o fato de você não estar produzindo hoje But the fact that you're not producing today, não significa que você não vai produzir nunca. it doesn't mean that you're never going to do so. Então não deixe peninas entrarem na tua história. So don't allow Peninnah to go in your Porque story. para Samuel nascer, Because in order for Samuel to be born, você vai ter que suportar Penina. you're going to have to endure Mas through é melhor Peninnah. você nem deixar a Penina entrar. But it's best for you not to even let her Diga in. para o seu vizinho, não deixa a Penina entrar. Tell your neighbor, don't let Peninnah Eu tenho in. muita penina dela. Oh, Então não I deixe. pity her. Não deixe. Então nós vemos aqui, Ana não gerava filhos. So Hannah could not bear children. E isso era incômodo para ela. And that was, Agora, bothering deixa eu her. explicar algo. É só a introdução e eu vou terminar. It's just an intro and I'm going É to boa finish. essa palavra, mas vocês estão com fome. I'm giving Né? this word, but y'all O hungry. horário, eu sei do horário. Fica I tranquilo. know the time. De boa, I de got boa. it. Sou um pastor It's all tranquilo. good. I know. Domingo que vem vocês estão de volta, nós terminamos essa Next mensagem. Sunday aí. we're back and we can finish. Mas olha só, But look, Ana era uma mulher casada. Hannah was a married woman, Já era importante naquela época. which is already very important at Não the era? time.
Além de ser casada, ela era uma mulher o quê? And Bem casada. being married, she Ela was não era actually casada well com married. qualquer um, não, irmão. She didn't marry just Não. anyone, Ela era brother. casada, bem casada, She was married, she married casada well, com um homem que a amava. and she was married to a man who Olha loved her. só como é que vai mudando. You see how Ela era things are casada, changing? She was married. bem casada, She was married well, casada com um homem que a amava. married to a man who loved her. E o quarto, irmão, o homem era rico. And fourth thing, he was rich, Meu Deus, igual meu genro. just like my Riquíssimo. son-in-law, É isso aí. filthy rich. Riqueza, irmão, não tem a ver só com dinheiro, não. Because wealth is not just about money. Era um homem rico da graça de Deus. He was a man that was rich of God's É, grace. Eucana era um homem que tinha discernimentos. Eucana was a man that Era had um homem que discernment. honrava a Deus. He was a man who Era honored um homem God, que servia a who Deus. served God. Então ela era casada, So she was married, bem casada, well married, com um homem que a amava to a man who loved e um her, homem rico. and a rich man. Aí algum é o sonho. And then they're going to say, that's É o a seu dream. sonho aí, você Is that your solteira? dream, you who are single? Quem mandou largar a rede? Who told you to drop Oh, meu Deus do céu. Olha aí. Ok? Tá pegando? the Aí olha bem. Feeling it? Qual é o que eu quero que você entenda é o seguinte: o fato de você ser bem sucedido em uma área The fact that you're successful in an area não significa que você vai ser bem sucedido em tudo. doesn't mean that you're going to be successful in everything. Ok? Okay? O fato de você ser bem sucedido em uma área The fact you're não successful in an significa area que doesn't você mean vai ser bem sucedido o quê? Em you'll be tudo. successful in everything. Eu conheço muita gente feia e I know a lot rica. of ugly people who are E rich, muita gente bonita And- e que não é tão rico assim. gorgeous looking people who are not that rich. Ok? Okay? Entendendo ou não, gente? You following? O fato de um homem pregar bem não significa que ele é um bom esposo. The fact that a man preaches well doesn't mean he's a good husband. Ok? Okay? O fato de você cantar bem The fact that you sing well ou tocar bem or play an instrument não well significa que você não possa ter um problema de saúde. doesn't mean that you cannot have a health issue. Não estão me entendendo? How many are following? Então, o fato de eu ser bem sucedido numa área The fact that I'm successful in não an significa que area eu vou ser bem sucedido em tudo. doesn't mean that I will be successful in O everything I fato do. do apóstolo Paulo The fact that Apostle Paul ser aquele homem de Deus was that man não of impediu God dele ter um espinho na did carne. not keep him from having E a ele wound falava, in é his um flesh. mensageiro do diabo. And he said that's a messenger É from um the mensageiro devil. de Satanás That's a messenger para from me Satan atormentar. that's going to be bothering me. Ok? Então, o fato de você ser bem sucedido em uma área So the fact that you're não successful in an area significa won't que mean você tem que ser bem sucedido em tudo. that you're going to be successful in everything. Ok? Okay? Então, Ana era uma mulher casada, So Hannah was a married bem woman casada. who married very well Um homem que amava, with a man who loved um her homem rico. and a rich man. E o texto nos diz, sabe o que mais? And you know what the text tells us? Que ele dava o quê? That he gave Porção her dobrada a double portion para Ana. to Hannah. Isso significa que quando ele dava uma Lamborghini para Penina, That means that when Penina ele got a dava duas Lamborghini, Lamborghini para Ana. Hannah would get 2 Lamborghinis. É. Quando ele dava uma bolsa, qual que é a mais cara? Não é Michael Kors, é barato. Louis Vuitton. Deixa eu ver. Hã? Chanel. Chanel é Chanel. caro? É caro? É. A mulherada conhece. Eu não conheço de bolsa, eu não uso bolsa. I don't entendeu? know purses, I'm asking olha só. around. But let's go back Quando to ele it. dava uma bolsa Chanel When he would give a Chanel para Penina, to Penina, ele dava duas bolsas Chanel he would give 2 para Ana. to Hannah. Ele levava a Penina He would take Penina para passar férias, for vacation em Miami, in Miami. mas levava a Ana para Dubai. But Hannah would go to Dubai. Dobrado, irmão, tudo You know, dobrado. double portion. Vocês estão me entendendo? How many understand? O fato de você ser bem sucedido numa área But the fact you're não successful in an significa que area você vai ser bem sucedido em tudo. doesn't mean you'll be successful in Apesar everything. de Ana ser amada, And although Hannah was receber loved porção dobrada, and received the double portion, ela queria ter filhos, é natural. she wanted to have children. It's Ela queria natural. ter filhos. She wanted children. Era um sonho dela. That was her dream. Todos nós temos sonhos. We all have E dreams. você não pode give up seus sonhos. And you cannot just Você give não- away your não dreams. pode voltar give up on your atrás. dreams. You cannot go Os back. sonhos é uma projeção do nosso futuro. Because dreams are a projection Deus of our coloca future. sonhos dentro de nós. God places dreams inside Mas of as us. peninas vêm para tentar frustrar os planos de Deus na But nossa Peninas vida. come to try to frustrate God's As peninas plans. entram na nossa história para nos afrontar, They go into your para story nos to confront humilhar. us, to humiliate us. ok?
Okay. Então você vê que Ana, So you see that Hannah, ela tinha muitas coisas boas a favor dela, she had many good mas things ela going queria on for gerar her. um filho e não podia. But she wanted to bear a child and she couldn't. Agora, a Bíblia diz que Penina gerava vários filhos, um atrás do outro, But the Bible says that Peninnah had a kid after the other. mas ela não era tão amada como Ana. But she wasn't as loved. Ela não recebia a atenção que Ana She recebia. didn't receive the same attention Ela não Hannah recebia did. a porção dobrada que Ana recebia. She never got the double Então portion diga para o Hannah seu got. vizinho, não dá So tell your neighbor, para ter tudo que você quer. you can't have all things you want. Concorda? Do you agree? Não dá, irmãos. You just can't. Não dá para ter tudo You can't have que a it all gente gostaria. that you'd ter. like to have. Valoriza o carro que você anda. Value the car you ride in. Valoriza a casa que você mora. Value the home you live in. Valoriza o cônjuge que você tem. Value your spouse. Valoriza os filhos que Deus te deu. Value the children God gave you. Valoriza o emprego que você tem, a profissão. Value the job you have. Aqui nos Estados Unidos você vê, irmãos, eu vejo algumas pessoas que falam assim, passa aqui em alguns bairros, irmãos. You go through some Porque neighborhoods aqui in os the Estados United Unidos dão um States, incentivo para o americano que tem filho. because here in the United States they give Só, some e tem incentive uns aí, for the irmão, que não Americans gostam that de kids. trabalhar mesmo. And there are some people who really Mas eles querem don't ter um like monte de to work, filho para receber. but they want to have many kids Aí so they você get the money. passa assim, So then you irmãos, go by tem like 8, this. 10 meninos. People have like 8, Cada 10 menino kids. daquele representa um cheque. Each one of no those final do children is a mês. check at the end of the month. Hã? Ok? Okay? Agora, muitos deles vivem numa condição que você olha dá até pena. But many of them A live vida in que eles conditions levam, that you're actually a gonna miséria pity. que eles vivem, a They escassez, live in misery, o ambiente scarcity. que eles estão. The environment they're at. E eu conheço pessoas aqui que às vezes ainda não têm um filho, And I know people here mas who são don't have profissionais kids yet, bem-sucedidos, but are very successful homens e mulheres people, prósperos, prosperous men and que women vivem o chamado. who live their calling. Quantos estão me entendendo? How many understand? Não reclame, irmão, não dá para ter tudo. Don't complain, you cannot have it all. Eu vejo hoje, principalmente eu como pastor, Especially me as a pastor. ministerialmente, In a ministry, gente ouve muita reclamação de pessoas, de líderes, we hear many complaints of leaders em relação à quantidade de membros, about the amount of em members relação à estrutura de prédio. or the structure of the building. Pô, não dá para ter tudo. Brothers, we Tem can have pessoas it que all. chegam em uma igreja, There are people who go aí to a eles falam church assim, and then they nossa, say, se fosse nesse prédio, but if it was in this com um building, grupo de louvor daquela igreja, with the worship team com from o that other pastor church, daquela igreja, and the other church's essa pastor, igreja ia bombar. this church should be awesome. Não dá para ter tudo, irmão. You can't have it all. Nem eu brothers. tenho todas as ovelhas que eu gostaria de And ter. neither do I have all the sheep that I'd like. Aleluia. Hallelujah. E eu tenho que suportar cada uma delas, And I have to Ah, meu support Deus. each one of them. com todas as dificuldades que With cada uma delas tem, All the difficulties com todas as they have, virtudes, and their as virtues, qualidades, their qualities, os their defeitos. flaws, Não dá para ter tudo, irmão. but you can't have it all. Nós podemos escolher pastor, mas pastor não pode escolher ovelha, irmãos. We can choose the pastor, but the pastor Nós doesn't estamos, choose é the um sheep. desequilíbrio nesse negócio. You know, this is not a very É um balanced kind of thing. desequilíbrio. It's unbalanced. Meu Deus. My God. Então preste atenção que So pay attention, quando você é grato pelo que tem, because when you're grateful for what you have, a graça vai te alcançar no tempo da necessidade. grace will reach you in the time Quem of não é need. grato pelo que tem, But if you're not grateful for não what é you have, merecedor de ter algo mais. you're not deserving of having Então a seja little more. grato. So be grateful Por tudo que Deus tem colocado sobre as tuas mãos, for everything God has por placed tudo in que your Deus hand, tem feito através de você e da sua vida. everything God has been doing through you and in your Ana life. tinha tudo, Hannah had it all, mas lhe faltava gerar um filho, but she did not bear que é o que children, ela sonhava ter. which is what she Eu dreamed quero of. terminar, I want to finish. é só a introdução mesmo. That's just the intro, really. O fato de algo não estar funcionando na sua vida, em alguma área da sua vida, The fact that something's not working in a specific da forma area que in your você life, gostaria, the way you would have não liked, significa, irmãos, que a sua vida é uma messe, doesn't mean that your life is a bagunça. que a sua vida é uma confusão. That your life is a mess. Não, irmãos. Hoje a gente No, vê brothers. pessoas querendo suicidar por tão pouco, These days we see people trying to take out their lives pessoas for so querendo little. desistir de viver por tão pouco, People giving up on life pessoas for so querendo little. desistir de um relacionamento por tão pouco. People giving up in relationships for so little. Never give up. Nunca desista. Não desista. Don't give up. Então, ó,
A pastora Ludmila tem uma música linda, ela não desiste. Pastor Ludmila has a beautiful song pare that de says, crer. don't give up, don't stop Os believing. sonhos de Deus jamais vão morrer. God's dreams will never die. As lutas, elas vêm, irmãos, elas vêm. Struggles, they come, brothers, they As do. peninas entram na nossa vida The nightmares go into our lives sem mandar e-mail. without emailing As first. peninas entram na nossa vida sem mandar um text They message. don't text you Sem in te mandar um morning direct lá no seu Instagram. Eu tô or chegando, a ó. DM in your Instagram. Prepara aí um quarto. Set up a room because I'm coming. No. Quando você vê, as peninas já estão no seu meio. When you see, they're already Elas já there. estão aí te incomodando. They're already bothering you. Elas já estão tirando o seu foco, They're already taking away your focus, deixando você triste, making you sad, tentando humilhar você. try to humiliate you. Imigrante trabalha com vários tipos de funções aqui nos Estados Unidos. Immigrants work with a lot of jobs here in the United States, roles. Tem uma função que é muito comum, que é limpar casa. And there's one that's very common that is Limpeza de cleaning, casa. cleaning houses. Então, você sai com uma equipe para limpar uma casa. So you go with a team to clean a house, E aí tem uma mulher ajoelhada limpando o vaso de uma mansão de 10 quartos. and then there's a woman kneeling down who's Ela cleaning está up the ajoelhada ali toilet. limpando o vaso daquele quarto, daquela She's- suíte. She's cleaning up the toilet in that mansion of 10 bedrooms, E ela está dizendo, ó vida, and she's saying, "Oh my God, my life. ô azar, Oh, I'm ô so unlucky. tristeza. This is so o sad. diabo que me mandou para esse país. The devil sent me to Era this. melhor ter ficado lá em Governador I Valadares. should have stayed in Governador Valadares. É, tem que ficar limpando o vaso, Then to be here cleaning ainda toilets, de joelho, prostrado. kneeling, bowing down. Por que não me dão um lugar melhor para eu limpar nessa casa? Why don't I get a better Aí, place to clean? só me dão um vaso. All I get are Por que não me toilets. deixa passar o vacuum? Why don't they let me just Por que não me vacuum? deixa no seu limpar aqui? Why they don't let me clean up their Um places? vaso. Toilets? E reclama, And they e complain. murmura. They complain again. Ah. Na segunda casa, a patroa já quer mandá-la de volta para casa dela. On the second house, her Meu boss already Deus, wants to você, send ela her não deve away. limpar o vaso na casa dela, então. You know, go clean your Meu own Deus. toilet. Mas naquela mesma mansão, But in that same enquanto tem mansion, uma ajoelhada reclamando e where murmurando, there's one leaning down, tem outra complaining, limpando um outro vaso num outro quarto. there's another one cleaning another E ela toilet está in another chorando. room. And she's crying. Mas não de raiva, But she's not mas de angry. gratidão. But she's grateful. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord. que eu tenho esse vaso para limpar. Because I have this toilet to clean. Porque através desse vaso que eu estou limpando, eu ponho comida na mesa dos meus filhos. Because it's through this toilet that I can feed Por my causa desses children. vasos que eu estou limpando, eu consigo pagar minhas contas nesse país. Because of this toilet, I can pay for my bills in this Obrigado porque country. o Senhor me trouxe para essa nação, You Jesus. brought me to this nation, Jesus. Obrigado que eu tenho a oportunidade de construir algo nesse país. Thank you because you give me the chance to build something in this country. A graça de Deus é a mesma, está aqui, God's grace is the same. It's here. está aqui. It's there. Mas a forma que você reage faz toda a diferença. But your reaction makes a Vocês estão me difference. entendendo essa manhã? How many understand this morning? Ana tinha tudo, Hannah had it all, mas lhe faltava algo. but she was missing one E o thing. grande segredo é que ela não reclamava But the secret is she didn't porque complain faltava algo. because that one thing was Não. missing. No. Ela buscou a Deus. She sought God. Ela chorou, ela se humilhou She humbled herself. She para cried receber no tempo certo o favor de Deus sobre a vida dela. to receive God's favor in the right time. Então nós precisamos valorizar o que temos, So we have to value what os we momentos got, que nós estamos vivendo, the moments we're living. porque esses momentos vão produzir coisas grandes para Because nós, those moments are going to produce para os great nossos things filhos, para for a us, nossa geração. for our children, our generation. Então a graça ela nos alcança no tempo da necessidade. So grace reaches us in a time of E eu quero need. orar com você nessa And I manhã. want to pray with you this morning. Nós vamos terminar, semana que vem eu continuo. We're going to finish and we're going to continue Quais as next week. lições que nós podemos aprender com a história de Ana? What lessons can we learn with Hannah's story? Queria convidar você a fechar seus olhos por um momento e refletir como tem sido a sua vida até então. I want to invite you to close your eyes for a moment and reflect on how your Estamos life começando já o segundo mês do ano, It's the beginning of the second month of the year. fevereiro já. It's already February. Já se passaram 30 dias 31 days have gone by. e nós temos a oportunidade de And we have the chance ter acesso a essa graça, a esse favor de Deus of accessing that grace, this favor from sobre a God nossa vida. over our lives. Você está reclamando porque
Talvez não tenha um emprego amanhã. You're complaining because maybe perhaps Precisa you don't have a trabalhar job amanhã, tomorrow. mas ainda não tem uma porta de trabalho. You need to work tomorrow, but there's not a door open. Nesse exato momento tem uma pessoa que ela tem o trabalho, mas ele tem um diagnóstico de câncer e está em cima de uma cama de hospital para morrer. At this time, there's someone who has a job, but they're Mas over você a está hospital bed to reclamando die because que não of tem um cancer. trabalho para amanhã. But you're complaining Não because you don't tem have a job pra for amanhã. tomorrow. For tomorrow. Mas não significa que não vai ter It doesn't sempre. mean you won't have Nós always. estamos entendendo. How many understand? Valorize o que você tem hoje. Value what you have in Seja your hands grato today. pelo que você tem Be hoje. grateful for what you have today. Aleluia. Hallelujah. Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa manhã. I know the Holy Spirit is speaking into your heart this Milhões de morning. pessoas gostariam de viver nesse país, irmão. Millions of people love to Alguns live in this perdem a country, vida brothers. tentando atravessar fronteiras para vir para cá. Some die E trying to você cross já borders to chegou come. aqui. And you made Devia it ser here. grato. You should be Mas grateful. reclama, murmura o tempo todo. But you complain all the time. Deus não tem como fazer algo. There's no way for God to do O something. favor não tem como te alcançar. There's no way favor can reach you. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Father, we want to praise you this morning Pela vida. for life, Pela oportunidade de estar nesse lugar na tua casa. for the chance to be in this place, your home. Que nós possamos aprender com essa história de Ana. May we learn with Hannah's story. Que possamos não murmurar May we not em meio às complain dificuldades. in the midst of adversity. Nós possamos aprender a ser grato nas mínimas coisas. May we learn how to be grateful in the smallest Nessa manhã nós things. vamos sair daqui desse lugar na certeza This morning we leave this place with the assurance de que o teu favor, a tua graça está sobre nós. that your favor and grace are over us. Se nós olharmos, nós vamos entender If we look, we'll understand que apesar das milhares de pessoas à nossa volta, that although there are millions of cada people uma com around uma us, história, each one of their own story, cada uma com um sonho, each one of their own dream, cada uma com uma oportunidade, and their own opportunity. nós não podemos tentar viver a vida de outro, We cannot live someone else's life, mas entender quem nós somos em Ti. but we need to understand who we are Sabemos in que you. existe um processo para conquistar. And we know there's a process to conquer. Existe um processo para nós chegarmos no nosso destino. There's a process so we can make it to our E a minha oração destiny. nessa manhã é que o Senhor nos fortaleça. And my prayer O this Senhor morning is that fortaleça you a tua strengthen us. igreja. You strengthen O your Senhor nos church. direcione May you direct para us vivermos nesse ano de to 2024 live in this year of aquilo que o Senhor 2024. preparou para cada um de nós. What you have prepared for each one of A us. partir de hoje, Pai, nós somos gratos. From today on, Lord, we're O grateful. fato de não sermos bem-sucedidos em tudo The fact that we're not successful in não everything significa que a tua graça não está sobre nós. doesn't mean that your grace is not Porque o over Senhor us. já nos alcançou Because you have O already Senhor já nos reached us. comprou You already com bought alto us preço. with a high Em nome price. de Jesus.